E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Tem 5 argumentos principais sendo feitos em defesa desse aumento de impostos em dividendos, ou imposto nos ricos, ou imposto em grandes fortunas, como você quiser chamar. E eu É o seguinte, eu só preciso de um motivo. Os ricos são ricos porque eles sabem não perder dinheiro, tá certo? Eles sabem muito ganhar dinheiro, por isso que são ricos. Eu só preciso desse argumento. Qualquer outro é extra. quero explorar os 5 e mostrar como eles estão errados, como eles não funcionam. E isso eu não tô falando só da minha visão ideológica, da minha visão filosófica, política, de ser um libertário e falar imposto é roubo, e você não deveria ser obrigado a pagar nada que você não concordou, que você não consentiu, porque isso é roubar sua vida sem consentimento, sendo que roubar sem consentimento é pleonasmo, mas você entende o meu ponto. Mas eu também tô falando isso de um ponto de vista de experiência. A SET é uma empresa parceira aqui no Ideias Radicais, que eu também sou fundador, e nós já ajudamos centenas de pessoas a sair do Brasil e a legalmente pagar muito menos ou 0% de impostos. Então eu tô falando de É o seguinte, como eu estou sempre dizendo que a saída do Brasil é o aeroporto, eu apoio muito a SET. Eu apoio muito. centenas de casos que nós atendemos que conseguiram burlar esses impostos. Então, assim, quando alguém vem e fala, ah, mas pra onde eles vão? Eu tenho que me segurar pra não dar risada às vezes, mas, enfim, vamos lá. Qual que é a resposta direta, básica, simples, curta ao argumento de taxar dividendos ou ricos e tudo mais? A experiência mostra, e a lógica nos mostra, que eles só vão embora, e embora você consiga coletar impostos de parte deles, a perda econômica que você vai ter com a galera que foi embora é maior do que o que você tá ganhando, ou seja, quem fica ou vai pagar mais impostos no fim das contas pra fechar o rombo, ou vai ficar com menos serviços porque não tem dinheiro pra pagar eles. E, como eu vou mostrar daqui a pouco, isso é a realidade dos fatos que aconteceu, não é só uma opinião. A gente já tem estatística disso, do pessoal indo embora, e então isso faz com que o arrecadamento seja não só menor do que eles previam, como eles começam a arrecadar menos do que arrecadava antes de colocar esses impostos novos. E daí a galera responde de esquerda, responde com esses 5 argumentos principais. Então vamos lá. Primeiro ponto. Não é um debate de opinião, é um debate de fatos. Já tem bastante literatura econômica nos últimos 30 anos para mostrar que isso aqui não funciona. Cronologicamente, países que aboliram impostos em grandes fortunas. Áustria em 1994, Alemanha e Dinamarca em 1997, Holanda em 2001, Finlândia, Luxemburgo e Islândia em 2006, Suécia em 2007 e França em 2018. 9 países. A França, ela foi tentar colocar o negócio dos impostos lá nos ricos, teve que tirar rapidinho, cara, rapidinho, porque o prejuízo que ela levou nos coros foi grande. E se você quiser colocar um décimo aqui só pra fechar, a Noruega tentou fazer isso recentemente e também teve um grande êxodo de ricos e deu em rombo. Não é uma questão de eu acho ou eu não gosto ou tudo mais, é uma questão de vários países tentaram fazer isso de várias formas diferentes e todos eles constataram que o custo de cobrar esses impostos e o rombo de os caras estão indo embora é maior do que o que eles ganham, não vale a pena, tira. Então, para usar o argumento da esquerda contra eles mesmos, você querer defender a ideia de taxar ricos é negacionismo científico, é negacionismo econômico a esse ponto, é negar os fatos básicos da realidade. E aí tem alguns coroláriozinhos que usam nisso, e o mais comum é falar, ah, mas nos Estados Unidos tem um imposto em heranças. E, de novo, isso me leva de volta para a experiência da SET aqui, que é, as pessoas olham isso por cima e não olham os detalhes das coisas e não entendem do que elas estão falando. E aí elas não sabem que esse imposto em heranças nos Estados Unidos é só para patrimônios de, se você for casado, 160 milhões de reais. O imposto que está sendo proposto aqui, que na prática, o imposto em dividendos, vai pegar pessoas com patrimônio de, no mínimo, uns 8, provavelmente mais perto de uns 10 milhões de reais. Então o patamar é muito mais alto. E segundo, esse imposto é coloquialmente referido nos Estados Unidos como imposto em idiotice, porque é tão fácil você não pagar ele, que você só paga ele se você é realmente desprovido intelectualmente, o que é um pouco difícil, porque então como é que você acumulou essa fortuna em primeiro lugar, ou você morreu antes de fazer o seu planejamento para não pagar esse imposto, porque uma forma muito simples de evitar ele é criar um trust, colocar todas as suas propriedades dentro dele, e daí quando você morre o trust passa para os seus filhos e você paga 0% de imposto em cima disso. Aí, tá vendo? Tá vendo? E o pessoal pensando que lá eles estão perdendo herança igual aqui no Brasil. Tá bom. Esse imposto é quase letra morta nos Estados Unidos. Só que essa galera não olha esses detalhes e só olha por cima e fala, ah, isso mais ou menos existe. É que nem o imposto em Malta, mas a gente já chega nisso. Segundo ponto que a galera fala, ah, mas é que ricos não são taxados no Brasil. O Brasil não taxa dividendos. Quem dera. Não deveriam ser taxados mesmo. Tá certo. Não taxa os ricos, nós estamos equilibrando isso, certo? É a mesma coisa que você falava, eu fui num restaurante, e o restaurante era por quilo, e eles não pesaram os meus talheres.
Então eu não paguei por usar os talheres. Portanto, os restaurantes deveriam cobrar os talheres porque é injusto. Você já entende o problema, certo? O Brasil é um dos países com o imposto corporativo mais alto do mundo. Os mais altos são 35%, a gente está em 34%. Uma financeira, que é o termo técnico para um banco, paga 40% aqui no Brasil. Vamos de cima para baixo. A Alemanha cobra 30%, e é o país que mais destoa em termos de impostos corporativos no mundo. França, Espanha, Reino Unido e Bélgica cobram 25% de imposto corporativo. Coreia do Sul e Itália 24%, Áustria 23%, Suécia e Estônia cobram 20%, Polônia cobra 19%, Geórgia e Montenegro, que ainda estão na Europa, mas um pouquinho piorzinho, 15%, e Bulgária e Paraguai cobram 10%. Então, a gente está pagando mais do que a Alemanha. Pensa assim, o que uma empresa ganha? E aqui eu não estou falando nem do lado ideológico de imposto de roubo, eu não quero pagar isso. Estou pensando assim, o que eu pago versus o que eu recebo? Uma empresa no Brasil está pagando 34% de RPJ uma vez que você sai do Simples, que são as empresas que vão render os dividendos grandes que vão ser taxados por isso. Ela está pagando 34% e ela está ganhando no Brasil. Você poderia ter a mesma empresa na Alemanha e pagar 30% e ganhar toda a infraestrutura da Alemanha. Tá valendo a pena? Ou vamos então pensar num país que oferece uma infraestrutura similar ao Brasil. Paraguai. Eles cobram 10%. 3,5 vezes menos. Então, sim, não se taxa dividendos no Brasil, mas se taxa as empresas muito pesadamente. Então depois se isenta dividendos. A discussão que existe no Brasil sobre a taxação de dividendos, e existiu desde o Plano Real, basicamente, é que isso está errado, isso gera incentivos ruins, e seria muito melhor se a gente reduzisse o IRPJ e a tributação de empresas no geral, e tributasse os dividendos depois, reequilibrando a equação. E isso, inclusive, ia incentivar empresários a manter o seu dinheiro dentro da empresa e não tirar ele em dividendos, porque, primeiro, na prática do mundo real, isso permite que a empresa cresça, o valor contábil dela cresce, e depois você pode tomar um crédito no seu banco usando as ações da empresa como garantia, o que permite você ter essa renda do crédito, embora você pague juros, isso é mais barato do que os impostos. Mas para a economia no geral também tem um benefício, porque você, ao invés de tirar os lucros e gastar ou enviar eles para outros países, que é o que eu vou falar daqui a pouco, você está reinvestindo dentro da sua empresa, o que ajuda a desenvolver o país de alguma forma. Essa discussão existe, eu acho que ela vale a pena. Eu acho que também você tem que ter muito cuidado na hora que ela vem, para evitar que você tenha uma discussão de não, a gente vai baixar aqui, subir aqui, mas no fim das contas a conta no fim da soma toda fica muito maior, então você tem um aumento de imposto disfarçado. Tá. Pois é. E pode ter certeza, no Brasil, eles querem fazer aumento de imposto disfarçado. Eles odeiam que empresas possam crescer. Como assim a empresa vai investir em si mesma e não vai pagar mais imposto? Não, senhor, a gente quer vocês encolhendo, ficando pequenininho e pagando mais e mais imposto, até falir. Tem que vigiar isso. É isso que está sendo discutido aqui? Não. O que está sendo discutido aqui é, nós já temos um dos maiores impostos corporativos do mundo, muito perto de estar em primeiro lugar, e além disso nós vamos colocar em dividendos, um imposto ali, pelo privilégio indescritível, inenarrável, de você poder ter uma empresa no Brasil, aonde... Oh, que privilégio, hein? Porra, que privilégio! Nossa, privilégio demais, cara. Isso aí. Não, vou até torcer que façam isso mesmo. Coloca aí, que eu quero ver as empresas tudo indo embora. O Brasil virando Venezuela. Você é tratado como bandido, onde o seu filho na escola vai aprender que você é literalmente Hitler, e aonde você pode ser sequestrado, sua empresa pode ser invadida de várias formas. Desculpa, não dá pra levar isso muito a sério. E só pra gente ter uma comparaçãozinha aqui, Estados Unidos cobra 21%. É difícil de dizer que então o rico tem um grande privilégio de ter que ter carro blindado e uma casa murada pra não ser sequestrado. Mas ainda assim o dividendo é gratuito de impostos. Sei lá, não dá pra levar muito a sério isso. Terceiro ponto. Mas pra onde que o rico vai? Aonde que tem? Não tem alternativas no mundo e... Nossa, só o que tem alternativa, velho. Só o que tem alternativa. Eu tenho quase certeza que a maioria dos países do mundo não é tão hostil com o empresário como o Brasil, cara. Tenho quase certeza. Eu sei que eu falei isso de uma forma um pouco pedante, mas é que a galera fala isso de uma forma tão pedante e é tão... Esse é o argumento mais ignorante disparado de todos eles. E é o que a gente trabalha aqui na SET, de ajudar você a pagar muitos menos impostos. E não é só rico milionário aqui. Se você tem alguma renda um pouco mais acima da média no Brasil, você já tem opções. Você já não precisa estar aqui. O Paraguai ficou muito famoso por causa disso recentemente. Inclusive, eu vi várias matérias saindo sobre isso na última semana. Parece que o pessoal começou a descobrir o que a gente tá falando há 2 anos aqui. Existem 3 grupos principais de países para onde ricos podem ir. Pagar 0%, pagar muito menos e pagar igual, mas eu ganho muito mais nesse país onde eu estou. Então, países de 0%, onde você consegue legalmente pagar 0% de imposto em renda, dividendos, etc. Isso vai ser principalmente Mônaco, Emirados Árabes e as ilhas. Existem algumas outras coisinhas, ok, mas eles vão aparecer em outras categorias aqui que eu já falo na frente. As ilhas
Mas também o custo de vida nesses países aí é muito alto, viu? Não compensa não, viu? É melhor pagar um imposto baixinho, viu? A menos que sejam ricos pra caralho. Aí até compensa. São aquelas que a galera pensa meio meme, assim, de BVI, Bermuda, Bahamas, Vanuatu. Não, o cara vai ficar numa ilha sozinho lá e tudo mais. Tá, mas vamos lá. De fato é um pouco mais isolado e se você tá com crianças crescendo e tudo mais, pode não ser a melhor opção. Agora, primeiro, você não é obrigado a ficar o ano inteiro lá, já chego nisso também mais pra frente. E se você vai se aposentar ou você tá fazendo isso por alguns anos, qual é o problema de estar numa ilha paradisíaca e pagar 0% de imposto? Mas o custo de vida é um pouco mais caro. E daí? Um pouco nada! O custo de vida nesses lugares aí é alto pra caralho. Você tem que ser ricaço, velho, pra poder morar lá. O custo de vida é altíssimo. Curiosamente, eu adoro isso. Vanuatu, a galera olha assim, tem muita gente indo pra lá. E segundo, você consegue o seu visto de entrada pra lá, inclusive o seu passaporte, investindo num fundo deles pra estimular a produção de chocolate na ilha. Então, você vai investir uma grana lá, eles te devolvem, inclusive, $150 mil, mais algumas taxas, depois eles te devolvem 50 mil depois de um tempo, e você tá ajudando o mundo a ficar mais chocolatudo. Então, cara, você tá evitando impostos, morando numa ilha maravilhosa e chocolate. Tipo assim... É tudo de bom, é tudo de bom. Gostei disso aí. Eu preciso aprofundar o argumento aqui? Eu acho que não. Mas fora as ilhas, Mônaco, a galera fala, mas Mônaco é caríssimo, meu Deus do céu, é só pra pessoas com patrimônios muito altos. Eu conheço pessoas que foram pra Mônaco, ok? E você tem os Emirados Árabes, que você consegue entrar e morar lá por $5.500. Aqui, se você quiser mais dados disso tudo da SET, tem artigos de tudo isso aqui, o link vai estar na descrição, mas $5.500. Você abre a sua empresa, patrocina o seu próprio visto e vai. Você consegue estar lá dentro de um mês. E legalmente, nos Emirados Árabes, você paga 0% de imposto. E o IVA é de 5%. O Brasil vai ter o maior IVA do mundo, o IVA nos Emirados Árabes vai ser 5%. É um país muito bom se você tá fazendo negócios, é um país muito bom pra cripto. Eu tenho investimentos cripto, eu tô preocupado com transparência. Tem vários países onde você tem que reportar tudo que você tem. Lá você consegue falar, tem uma empresa que eu não preciso ficar falando tudo que eu tenho ou que eu tô fazendo, tá aqui o valor, não me enche. Então, tem várias opções muito boas ali de negócios e, cara, é simplesmente um hub de negócios gigantesco no mundo que tá conectando tudo. É um lugar legal pra estar. Depois você tem os países da chamada tributação territorial. Qual que é a diferença? O Brasil tem uma tributação chamada global. Você paga imposto aqui de qualquer coisa no mundo. Então se você tem uma empresa na Romênia que faz camiseta e vende na Turquia, e você ganha dinheiro com isso, você paga aqui. Países territoriais pensam basicamente o seguinte: eu vou te cobrar no que eu tenho a ver com isso. Se você tá trazendo lucros, dividendos, renda, o que for, de outro país, de uma atividade que não tem nada a ver comigo, eu também não vou te cobrar. Mas o Brasil nunca vai pensar assim. O governo brasileiro quer te roubar, meu amigo, quer te extorquir. Você produziu lá na China? Não, eu quero cobrar o imposto aqui. Mas, rapaz, como assim você está produzindo lá na China e não quer ser roubado aqui? Não, se você está morando aqui, você tem que ser roubado aqui, mesmo pelas coisas que você produziu fora. Venha ser roubado. Eu não provi nada pra você. Você não precisa ser um libertário pra falar... Faz um certo sentido lógico aqui, certo? E o legal desses países de tributação territorial é que você tem uma variedade muito grande, porque às vezes a galera olha e fala, não, mas tem um imposto de renda nesse país, tá? Sim. Se você de fato tiver um emprego dentro do Uruguai, você paga imposto lá. Agora, se você só tá recebendo de fora, você não paga nada. Então, às vezes a galera não percebe que isso seria, na prática, 0%. Você tem desde as alternativas... A alternativa mais pocket, que é a que a gente mais vende, inclusive. Paraguai. 0% de imposto vindo de dividendos, rendas estrangeiras, etc. E 10% só de local. E, mas é um país que não tem uma grande... Tá, ok, mas é um custo de vida muito baixo, mais seguro que o Brasil, relativamente próximo. Muita gente sai pra lá porque assim, mas eu preciso estar perto da minha família. Cara, é mais rápido ir de Assunção pra São Paulo do que ir de Fortaleza pra São Paulo. Então, né, é uma opção legal. Outros. Panamá, Uruguai e Costa Rica. Conceito ainda América Latina, mas uma qualidade de vida melhor, custo um pouco maior, Uruguai também é um pouquinho mais caro. Panamá tá um custo mais ou menos empatado com São Paulo hoje, mas também 0% de imposto em rendas estrangeiras, e são países que estão se desenvolvendo, países que estão crescendo, países que não têm o problema de ter uma esquerda completamente pinote das ideias, que nem o Brasil. Você for falar, Uruguai tem esquerda, sim, mas a esquerda deles é muito mais europeia, eles estão mais preocupados com sustentabilidade e ciclovia, e não fuzilar quem defende capitalismo, ok? Eu queria uma coisa mais aventura diferenciada, Filipinas e Tailândia. Tem um pouco mais de emoção, cultura diferente, coisa mais... Tem. Eu quero estar na Europa. Geórgia e Malta. Malta é non-dom, é outro regime, ok. Mas Geórgia, você está muito perto da Europa, é um país que está crescendo. Mas tem os problemas com a Rússia e tudo mais. Tem PCC? Tem bala perdida? Tem, sabe, custos e retornos? E Malta também, muitas vezes é citado com, mas eles têm também um dos maiores impostos corporativos do mundo. Eu falei que eu ia falar disso lá atrás. Ninguém paga. Porque é 35%. Não é. É 35% que eles colocam na tabela para evitar ser colocado como um paraíso fiscal. Na realidade, tem várias coisas que você pode fazer que o governo te dá um cashback de 30%, o que faz com que o seu imposto efetivo seja 5% da empresa. E rendas de fora pagam 0%. Então você consegue morar numa ilha maravilhosa na Europa, você tá
100, 150 euros de distância de passagem de qualquer lugar da Europa e você não paga imposto. Tem motivo porque tem tanto rico indo pra lá. Mas a galera acha que não tem alternativas fora São Paulo. Tá bom. Depois você tem a ideia de nomadismo digital ou de não ter residência por mais de 183 dias. Isso é uma tecnicalidade um pouco maior, mas assim, a legislação em quase todos os países do mundo é, se você não passar 183 dias lá, ou não tiver o seu nexo de negócios lá, eles não te cobram nada. Então tem muita gente que faz o que é chamado nomadismo digital. Eu declaro meu imposto de renda nos Emirados Árabes só pra ter uma declaração, e eu passo 4 meses em 3 países do ano, 3 países ao longo do ano, e é isso. Então eu fico 4 meses aqui no Brasil, porque família, negócio, etc. Eu fico 4 meses no Panamá e 4 meses em Portugal. Aonde que eu devo imposto de renda? Lugar nenhum. Nenhum deles tem uma alegação de que eles poderiam tomar impostos de você, a não ser que eles entrem com... Tem algumas tecnicalidades, tipo, não, mas o seu nexo todo de negócios é aqui, tudo que você tem é aqui, então você vai ser processado e ter que... Cara, é bem forçado isso, você tem que fazer bastante bobagem pra isso acontecer. Eu tenho quase certeza que o Brasil faria. Quase certeza que o Brasil faria. Tá, mas é bem remoto. E aí tem níveis e níveis de nomadismo, sabe? Tem gente que passa 3 semanas em cada lugar e... Socorro, eu não consigo entender isso. Você pode fazer esse de 4 meses em cada lugar, e daí você pode inclusive ter uma estrutura, você pode ter raízes e muito mais coisas. A galera fala, nômade digital ele nunca cria raízes. Não tanto. Ou você pode passar 5 meses em um lugar, 5 meses em outro, e 2 meses de rolê. Se você tem um patrimônio grande o suficiente, é bem provável que na verdade você meio que já faz isso indiretamente, sabe? Se você tem um patrimônio desses, você provavelmente... ou já passa alguns meses fora do Brasil em negócios ou em viagem ou tudo mais, ou não passa porque razões, mas poderia. Então não é como se fosse uma grande mudança de vida, você teria só que dar uma ajustada um pouco mais. Mas e se eu tiver filhos que estão ainda em idade escolar? Tem alternativas, mas ok, é um estilo de vida um pouco mais difícil se você tem filhos de, sei lá, 4 anos de idade. Agora, tô com os filhos criados e tudo mais, ou vou levar eles junto porque adolescentes, experiência e tudo mais. Pode ser uma alternativa. Depois você tem o segundo grupo de países. Países onde eu posso pagar muito menos que o Brasil, ainda tô pagando alguma coisa, mas eu também tô ganhando várias coisas aqui. São países mais seguros, são países muito mais bem situados, são países que têm um futuro econômico, não é que no Brasil vai ficar estagnado indo pra frente. E aqui, o meu favorito dessa lista toda, assim, se eu tivesse que ir, República Tcheca. Eu tô no meio da Europa, eu tô perto de tudo, cerveja tcheca, baixos impostos, uma grande comunidade libertária, tem uma grande comunidade cripto lá, e Praga é uma cidade muito bonita. Mas precisa falar tcheco. Não, as pessoas lá falam inglês, ok? Mas só pra passar pela lista aqui. Hungria, Bulgária, Romênia, Andorra, Suíça, Montenegro, Estônia, Polônia, Ilhas Maurício, Chile, Portugal. Só pra ter alguns. Países onde você pagaria significativamente menos, dependendo de outros regimes, e o que você faz, e o que encaixa na sua vida, e várias coisas aqui que podem acontecer. São países notavelmente melhores que o Brasil, e você não tá financiando o Lula ou os rolês da Janja. Ok. E depois, essa outra categoria aqui eu poderia fazer, ela ficaria gigantesca. Mas eu vou colocar só 2. Países onde eu pago basicamente a mesma coisa que eu tô pagando aqui, mas eu ganho muito mais. Eu ia deixar só um, que é assim, Estados Unidos. Tipo, ok, você vai pagar imposto? Você vai pagar mesmo? Tá bom, você vai pagar. Ok, tem que fazer. Eu posso pagar um monte de imposto de renda, imposto de consumo, esse imposto de dividendos aqui no Brasil, e viver sem nenhuma segurança, e viver com todo mundo falando que eu sou o problema e ser caçado o tempo todo, ou eu posso ir pros Estados Unidos. Tá bom, eu pago em dólar, eu pago os negócios de vocês e tudo mais. Eu ganho um país que vai chuva, vem chuva, vai crescer, vai dar certo, é muito mais seguro, tem infinitas coisas que eu posso fazer lá, vamos catar. Eu vou pro capitalismo. E daí eu pensei, eu vou pro capitalismo. Pera, vamos colocar um outro país aqui? Argentina. Você vai pagar uma carga tributária similar, por enquanto, porque o Milei está baixando impostos lá, talvez daqui a vários anos o imposto seja muito menor, mas você tem um país que vai crescer, o segundo país que mais vai crescer em 2025, só perdendo para a Índia. E tudo indica que Milei vai ter um sucesso nas eleições esse ano, vai ter um sucesso na reeleição dele, e esse programa aqui que ele tá fazendo de reformas vai se aprofundar. Então... E uma coisa, esses 2 países que ele citou, no passado, eles já foram mais ricos porque eram mais livres. Eles só deixaram de ser tão ricos porque eles perderam liberdade. Os impostos aumentaram, eles ficaram mais socialistas, principalmente os Estados Unidos, que colocou lá os governos esquerdistas lá, e aí encheu de lei, cara, encheu de burocracia. Meu Deus, os Estados Unidos, cara, GTA 4 existe por causa dessas merdas que eles estavam fazendo lá, cara. GTA 4 existe pra mostrar que o sonho americano morreu, cara. O sonho americano morreu, cara. GTA 4 existe por causa disso. Mas agora, ambos os países estão com o governo mais liberal.
apesar que Trump não é tanto assim, mas ele tem Elon Musk lá para acabar com o governo, deixando ele muito mais enxuto. Então, são 2 países que estão voltando a crescer finalmente. Estão voltando a crescer, cara. Talvez o sonho americano volte a existir. E a Argentina, com o Milei lá, cara, diminuindo imposto, e o salário real do pessoal lá crescendo mais de 30%. Véi, esses 2 países vão ficar maravilhosos, apesar de ainda terem muito imposto. Ainda tem. Mas agora o negócio está revertendo. Eles finalmente estão baixando os impostos e baixando as burocracias. Uma das coisas que essa galera que sai do Brasil, ou que sai de países, ou que quer emigrar e tudo mais, que eles querem fazer é encontrar qual que é a próxima Singapura. Todo mundo queria ter encontrado Singapura em 1970. Hoje tá caro pra caramba, inacessível, já foi, não tem o que fazer. Mas qual que é a próxima? Olha, especialmente assim, invisto em imóveis, eu invisto em terras, alguma coisa assim, mas acho que imóveis encaixaria melhor. É um país que tá melhorando bastante, tá um pouco carinho, mas vai ficar muito mais. Isso aqui é a classificação de uma empresa que organizou a casa e começou a subir. Você pode comprar agora. Ah, mas a carga tributária é relativamente parecida com o Brasil. Sim, mas você tá aqui do lado. Ah, preciso ver minha família, eu preciso... Buenos Aires, São Paulo é mais rápido do que Belém, São Paulo. Então, assim, alternativas não faltam. O pior é que Fortaleza para São Paulo, cara, são 3 dias de viagem, cara, de ônibus. Como a mamãe não pega avião, eu sou obrigado a andar com ela de ônibus, porque ela tem medo de voar. Meu amigo, é 3 dias, cara, de ônibus. Só no que eu falei aqui tem dezenas de opções e tem muito mais outras coisas aqui e eu nem entrei nos detalhes tão profundamente disso. Então assim, quando alguém vem e fala, e o Brasil, o rico vai pra onde? Não tem alternativa que o Brasil é o paraíso. Cara, desculpa, eu tenho muita dificuldade de manter uma conversa séria depois de eu ouvir esse argumento. Quarto ponto. Mas o rico não vai levar as terras dele, não vai levar as empresas dele. Ele pode até sair, levar parte da fortuna dele ali e tudo mais, mas a terra ele vai ficar aqui. Sim e não. E a gente já atendeu vários casos assim. Qual que é esse tipo de caso? É o cara que fala, eu já sei que não, eu já sei que não é isso, mas eu tenho grandes terras agrícolas, eu tenho um negócio estabelecido e tudo mais. Eu não posso só apertar um botão de venda no meu no meu software de gestão de ações e tudo mais e levantar e ir embora. Mas eu quero começar o processo. Então o que esse cara faz? Ele mantém as coisas aqui, mas ele desinveste tudo que ele tem de líquido, ele vende tudo de patrimônio, de ações, de coisas líquidas e tudo mais, e todos os lucros que ele recebe, ele tira. Então, pra ele, o Brasil virou um país extrativista. Eu ainda tenho alguma coisa ali, eu tenho minhas terras, eu vou pegar um dinheiro aqui, eu vou lucrar com isso, e ao invés de... E se você observar, por exemplo, o agro, que é muito normal, o cara fica rico com agro, aí ele faz o quê? Começa a construir uns prédios na cidade dele, começa... tem aquele negócio ali que... tá dando certo, vou virar sócio do cara, vou botar uma grana ali também. Porque também, eventualmente, zera as oportunidades do que você tem de expansão de terras naquele lugar. Não tem terra por um preço bom aqui, tá caro, não sei se o negócio... Quero dar uma diversificada, vai que isso aqui tá errado. Então é muito normal quando a galera fica rica nisso aqui, o cara vai expandindo pro lado no local dele. Ao invés dele fazer isso e erguer a cidade dele, ele fala, vou pegar os lucros, colocar na minha empresa de investimento, que é só uma empresa para fazer investimento, em Emirados Árabes, investir isso em SP500 em dólar, pagar 0% nos Emirados Árabes e tchau. Não vou contribuir mais com esse país, porque esse país falou para mim claramente que ele não quer mais a minha contribuição. Ele me vê como um inimigo. Então tá bom, já que você... É aquela coisa, você decide o tom da conversa. Eu tô aqui pra conversar. Se você vai me tratar como uma babaca, tá bom. Mas eu também não vou contribuir. E isso tá ficando cada vez mais normal. Um exemplo simples disso aqui é o fundador do Mercado Livre. O fundador do Mercado Livre mora no Uruguai. Porque os dividendos, o dinheiro todo que ele recebe, não pagam impostos porque são de outros países, de outras fontes de renda, de uma empresa que não está sediada, não veio do Uruguai e ele tá lá de boa. Isso. Tá vendo? Tá vendo? É isso que dá ser hostil com o empresário. É isso que dá. Eu, sincero, tomara que o Brasil fique ainda mais hostil, que eu quero ver todo mundo indo embora. Isso não tem só um prejuízo financeiro. Isso também tem um prejuízo de cultura de negócios. O Ragnar, na Estônia, é uma entidade, ok? Qual que é a história aqui? Não sei se você sabe, mas o Skype veio da Estônia. Mas os fundadores eram finlandeses e suecos. Mas a sede era na Estônia para pagar menos imposto. E quando a Microsoft foi lá e comprou por bilhões de dólares, curiosamente, eles fecharam o negócio agora para substituir pelo Teams. Cara, o mal venceu, né? O Teams é a prova de que às vezes o mal vence. Mas enfim. Às vezes o mal vence, cara. Às vezes o mal vence. Quando a Microsoft deu buyout na Skype, um monte de gente ficou multimilionária na Estônia. E alguns deles continuaram trabalhando na Skype, alguns deles só aposentaram e falaram, paz, falou. E outros saíram e fizeram as empresas deles. O Ragnar é uma entidade porque ele é um dos caras que ganhou dinheiro com isso tudo, e ele falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o Lift 99.
que é um centro de startups, é uma incubadora, é um hub, onde eu vou trazer as melhores empresas da Estônia, as melhores startups, e como eu tenho dinheiro, eu tenho as conexões, eu tenho experiência, eu vou trazer pessoas que também têm isso para fazer essas empresas crescerem. E lá tem o muro da fama deles, de todas as empresas que foram incubadas lá e conseguiram investimento, cresceram, blá blá blá. Tem algumas que você conhece talvez. Pipedrive, Bolt, Verif. Verif, se você já teve que verificar a identidade com coisas de cripto internacionalmente, provavelmente você já usou a Verif, mas acho que Pipedrive e Bolt, que é a concorrente da Uber, a galera vai conhecer um pouco mais. Esse cara não só ganhou dinheiro e investiu em, sei lá, comprar um apartamento no país, o que melhorou o PIB. Ele colocou a experiência e conexões e o amor dele pro empreendedorismo em erguer outras pessoas. Quando um cara... Ele fez isso porque ele tá na Estônia, né? Tenta fazer o mesmo no Brasil pra você ver o que acontece com você. Cara desses sai, nós estamos perdendo um professor, nós estamos perdendo um mentor, nós estamos perdendo qualidade na nossa cultura de negócios e empreendedorismo, nós estamos perdendo uma referência que vai ajudar os que ficam a crescer. E isso dói. Isso é muito difícil de medir, mas eu gosto da história dele porque é um cara que ajudou várias outras empresas a crescer, inclusive uma brasileira. Aliás, eu esqueci que a Wise veio da Estônia, mas eu adoro a história do Edilson da Original My. Ele tem essa empresa de, basicamente, usar blockchain para substituir cartórios, e ele teve que sair do Brasil por motivos relativamente óbvios, o pessoal não gostou muito dessa empresa. E o Edilson foi pra Estônia. Eu vou ter essa empresa que resolve o problema de cartórios e registro de informações e tudo mais usando blockchain, e ele incubou no Lift 99. Inclusive, eu fui no escritório dele, curiosamente ele tava no Brasil, tipo, foi uma descombinada gigantesca, mas o cara tá lá. Então, quando esses caras vão embora, não é só o prejuízo financeiro, cara, a gente sai perdendo muito. E quinto e último argumento, esse vídeo ficou mais longo do que eu esperava, mas é a visão de vídeo que eu tenho agora, de ser mais dados e isso, e vocês sabem que eu tenho a dificuldade de ser sucinto. Ah, mas então você defende taxar pobre, então não é pra taxar rico, é pra taxar só os pobres. Não, não é pra taxar ninguém. Quando você taxa os ricos, você tá taxando os pobres. Não existe esse negócio de taxar rico. Percam essa mentalidade idiota. Ninguém deveria pagar imposto, porque imposto é roubo. Também. Eu não quero que ninguém seja taxado. Ah, você quer que o pobre seja taxado. Eu quero que ninguém seja. Não é justo nenhum dos dois. Mas se você taxar o rico, ele vai repassar tudo pro pobre. Então você tá taxando o pobre. Pra começo de conversa. O fato que eu tô falando aqui, que não é nem uma opinião, é um fato, é que se você fizer isso, ricos vão embora. Ricos têm uma grande maleabilidade, e não só ricos, pessoas altamente inovadoras, pessoas altamente produtivas, pessoas com ideias que mudam o mundo. Eles vão embora e os que ficam botam a conta tudo no pobre. Elas não precisam desse ou daquele país. Elas são altamente maleáveis. Se você caçar elas, se você punir elas, elas vão embora. Qualquer lógica básica vai te dizer isso, e os fatos econômicos mostram isso. E segundo, não é que, então rico não deveria pagar imposto, pobre também não deveria pagar imposto. A resposta é, políticos não deveriam mandar na nossa vida e tomar o nosso dinheiro sem o nosso consentimento, porque nós não somos coisas. Nós não somos animais. Nós somos humanos que têm direito ao nosso trabalho. Você tem direito ao seu trabalho, eu tenho direito ao meu trabalho, eu tenho direito ao meu corpo, eu tenho direito ao resultado do trabalho dele. E se alguém toma isso sem o meu consentimento, isso é roubo. Fim. Entendido? Por esse vídeo é isso, links da 7 vão estar na descrição aqui pra você saber mais sobre vários países aqui. A gente cobre uma quantidade muito grande, se você quiser tirar dúvidas, a gente tem a nossa chamada introdutória, a gente pode entrar em muitos mais detalhes. A gente tem toda uma consultoria pronta pra te receber, analisar o teu caso, ver todas as possibilidades de desenhar um mapa, te dar todos os contatos de países que você pode ir e os serviços que você vai precisar pra abrir empresa, abrir offshore, tudo que for. Enfim. Se você não quer mais bancar essa festa do Lula, você está convidadíssimo a conhecer a 7. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Eu acho que o Rafael tava cansado já nesse finalzinho, porque ele foi sucinto demais com esse quinto motivo aí, e esqueceu de dizer, quando você taxa os ricos, você está efetivamente taxando os pobres, porque os ricos são as pessoas que conseguem servir a maior quantidade de gente, certo? Normalmente são as pessoas que servem mais gente. Se você taxar, por exemplo, um jogador de futebol, pode ter certeza que essa taxa vai ser todinha colocada nos ingressos dos jogos que ele vai participar. Quem paga é sempre o cliente. Se você coloca taxa nos fazendeiros, eles botam lá o imposto todo de volta nos produtos que ele vende. Quem leva no rabo é os clientes. Não se taxa rico, se taxa os pobres. Sempre que você coloca imposto no rico, você está colocando o imposto de volta na sociedade, não no rico de verdade. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!